Olá, crianças, vocês estão bem? Que alegria podermos estar aqui juntinho com vocês mais um dia, compartilhando e aprendendo da palavra de Deus. Hoje nós teremos uma aula especial e teremos muita coisa para aprender. Espero que vocês gostem. Para começar, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos por este dia tão especial que o Senhor fez. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos aprender e praticar a Tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar então? Só para lembrar um pouquinho, nas semanas anteriores nós falamos sobre a Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Nós falamos da importância que ela tem nas nossas vidas, que ela serve como um guia, como instrução, para nós sabermos o que fazer, o que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado, como nós podemos agradar a Deus. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é como se fosse a voz de Deus falando aos nossos corações. E é nela, lendo a Bíblia, que nós conhecemos quem é Deus. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos ler a Bíblia. E hoje, a partir de hoje, na verdade, nós vamos falar sobre 7 princípios bíblicos que vão nos ajudar a discernir o bem do mal, o certo do errado. Eles nos ajudarão a agradar e fazer a vontade de Deus. Para começar, hoje a gente vai falar sobre o caráter. E a gente vai entender o que é o caráter de Deus. Entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas para começar, nós vamos primeiro entender o que é princípio. Você sabe o que é princípio bíblico? Nós vamos agora ouvir um pouquinho dessa explicação para a gente compreender o que são princípios bíblicos. E depois a gente também vai saber um pouquinho sobre o caráter. Vamos lá conferir? Os princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Com a nossa família, na nossa vida espiritual, na escola, com os nossos amigos, em tudo o que fizermos. Mas hoje a gente vai falar sobre o princípio do caráter. O que é caráter? É um conjunto de qualidades e hábitos de cada um de nós. Maneira como uma pessoa costuma ser, fazer e sentir. São características próprias de cada pessoa. Podemos dizer também que o caráter é a imagem que passamos às pessoas, ou que as pessoas veem de nós. Quem já não viu alguém dizer, aquele menino é um mau caráter? Isso significa que esta pessoa demonstra comportamentos, atitudes ruins, como mentir, falar mal das pessoas, maltratar, não respeitar, desobedece, tem inveja dos outros, fica com raiva o tempo todo, cria inimizades e por aí vai. Na Bíblia, lá em Gálatas 5, 19 e 21, é chamado de frutos da carne. São atitudes que não agradam a Deus e nem as pessoas, não é verdade? E o bom caráter? Quais seriam as atitudes? As pessoas que têm um bom caráter respeitam as pessoas, elas falam a verdade, são bondosas, amáveis, espalham a paz e o amor às outras pessoas. Em Gálatas 5, 22, isso é chamado de frutos do Espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que isso significa? Que não são as nossas características físicas que nos fazem parecer com Deus, mas Ele nos fez diferente do resto da criação. Deus nos fez com a capacidade de criar, pensar e com emoções. Além disso, Ele nos fez com um caráter semelhante ao dele. E é como se olhássemos em um espelho e fosse possível refletir Deus. Mas o pecado manchou essa imagem. É como se aquele reflexo do espelho tivesse sido quebrado. E o pecado nos afastou de Deus. Mas somos tão importantes para Deus que Ele enviou Jesus para que o nosso caráter fosse transformado e pudéssemos novamente nos parecer com Ele. Mas como podemos ter novamente o caráter de Deus? O desejo de Deus é formar a imagem e natureza de Jesus dentro de cada um de nós, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Para isso, precisamos seguir o exemplo de Jesus, refletir o seu caráter, o seu bom caráter. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que desde muito pequeno, ainda criança, ele fazia de tudo para agradar e fazer a vontade de Deus. Ele era obediente aos seus pais,
Ele tratava bem as pessoas, ele trabalhava para o pai dele, ajudava o pai dele, ajudava as pessoas também. Jesus, ele tinha comunhão com Deus, ele se relacionava com Deus o tempo inteiro. Ele adorava estar na igreja, ler a Bíblia. Jesus, quando ele cresceu, ele conviveu com as pessoas. Ele adorava estar perto das pessoas e ajudá-las. Jesus cumpriu muitos milagres na vida de muitas pessoas aqui na terra. Mas Jesus também ele era muito obediente a Deus. Ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. Ele sabia que mesmo sofrendo muito, ele deveria cumprir o seu propósito de nos salvar. Por isso, ele acabou morrendo numa morte de cruz, mesmo sem merecer. Mas ele tinha tanto amor por nós, tanta obediência a Deus, que ele fez isso para nos salvar. Na vida de Jesus, nós podemos perceber os frutos do Espírito, o domínio próprio, a alegria, a benignidade, paciência, paz, bondade, fidelidade, amor, mansidão, tudo isso em seus comportamentos, em suas atitudes, assim como nós. Para nós nos parecermos com Jesus, nós precisamos demonstrar todos esses frutos, produzir todos esses frutos nas nossas vidas e na vida das pessoas. E aí, vocês conseguiram compreender o que são princípios bíblicos e o que é o caráter que nós devemos ter, que é um caráter bem mais parecido com o caráter de Deus? Mas antes de nós continuarmos essa explicação, a gente vai conferir uma representação das crianças sobre o caráter. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais do que nós estamos falando. Então, até daqui a pouquinho. Muito legal. Posso brincar com vocês? Não! Deixa eu brincar, a gente começa de novo. Ah, não! É sério? Não. Tá bom. Ai, não, é muito precioso, eu não vou querer. Isso é muito feio, Deus não faria isso. Não liga pra eles, eu brinco com você. Vamos lá brincar com eles, tá tão divertido. É. Vou levar também. Eu também. A gente pode brincar com vocês? Pode. Só se vocês pediram perdão. Desculpas. Olha, aqui essa carta. Legal. Vocês gostaram dessa representação das crianças? Ficou bem mais claro, agora a gente conseguiu entender o que é o caráter nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, naquilo que nós vemos em nós e nas pessoas. Nós vimos ali duas situações que a gente pode perceber bem o caráter. E aí a gente olha ali, as crianças que estavam no grupinho, né, que elas estavam lá brincando e que acabou rejeitando o Pedro de participar. A gente vê que com essa atitude e também do fato de elas rirem das outras, a gente percebe que essa atitude não é uma atitude que Deus teria. Isso não reflete o caráter de Deus. Porque como nós vimos na nossa explicação, Jesus era uma pessoa que convivia com as outras. Ele gostava de estar perto, ele gostava de ajudar. E ele jamais rejeitaria uma pessoa. Jesus estava até com pessoas que ele não conhecia. Aí a gente vê a Bianca, que ela gentilmente, ela se propõe a ajudar o Pedro, brincar com o Pedro, porque ela vê que ele estava sozinho. E isso é uma atitude que Jesus com certeza teria, não é verdade? Quando nós olhamos para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, qual é o caráter que nós estamos refletindo? Qual é a imagem que nós estamos refletindo? Seria a imagem de Jesus? Seriam os frutos do Espírito? Ou a gente está fazendo os frutos da carne? Como que nós temos reagido quando nós estamos com as pessoas? Como nós somos quando ninguém nos vê? Porque, na verdade, nosso caráter mesmo somos nós quando ninguém está nos vendo.
Será que quando não tem ninguém conhecido por perto, a gente consegue ser amável, a gente consegue ser bondoso, assim como nós somos quando tem pessoas nos vendo? Pois é, Deus vê tudo em nós. Ele está o tempo todo com a gente. Por isso é muito importante que nós façamos de tudo para fazer a vontade de Deus e termos o caráter dele refletido em nossas vidas. Jesus, vocês viram que ele refletia isso na vida dele toda. As pessoas nem sabiam que ele era o Filho de Deus, mas eles sabiam que Jesus era diferente. E por isso multidões acompanhavam Jesus Cristo, porque ele era uma pessoa diferente, uma pessoa que produzia amor, uma pessoa que gostava de estar com as outras, que gostava de ajudar. Então é assim que nós devemos ser. Nós devemos produzir frutos bons, nós devemos colocar em nós, imprimir em nossas vidas a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. Vocês viram que no final as crianças se arrependeram, não é verdade? Isso é muito importante, porque quando nós percebemos que nós não tivemos uma atitude que Jesus teria, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos orar, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa que nós magoamos, para que possamos fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é a imagem que a gente está refletindo às outras pessoas. E nós precisamos refletir a imagem de Jesus Cristo. Por isso, neste momento, nós vamos orar juntos. Vamos colocar a mãozinha no nosso coração e fechar os nossos olhos e pedir para que Deus venha nos ajudar a ter um caráter ainda mais parecido com o dele. Deus, na tua presença nós nos colocamos. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão abençoada. Senhor, nós te pedimos para que nos ajude a ter um caráter, ter uma imagem muito mais parecida contigo. Sabemos que o nosso pecado faz com que isso fique distorcido, mas nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e pedimos para que o Senhor nos ajude nessa caminhada a sermos parecidos com Jesus. Que as pessoas possam ver em nós em nossas atitudes, a tua imagem, a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana abençoado e que vocês possam em todo momento refletir a imagem de Jesus na vida de vocês. Um grande beijo. Até a próxima. Não, lógico que não. Tá sim.